Jesus disse: manda todo mundo sentar. Mandou distribuir. Pensa naquele menino. Pensa naquele garoto, vendo que tudo estava se multiplicando. Era o lanche dele se multiplicando. E eu tenho certeza que ele olhava maravilhado, e Jesus de vez em quando dava uma olhadinha para ele. E aí? Aquele lanche era suficiente para aquele garoto. Mas quando ele colocou tudo que ele tinha nas mãos de Jesus, o poder de multiplicação das mãos de Jesus vem sobre o lanche dele. E quem alimentou aqueles 5.000 homens não foi Jesus, foi o garoto. Mas ele só pôde alimentar mais de 5.000 homens porque ele entregou tudo que ele tinha nas mãos multiplicativas de Jesus. Graça e paz a todos vocês, uma alegria, um privilégio estar aqui com vocês. Eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no capítulo 6 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Capítulo 6, Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Vamos ler a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quantos queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Amém. Amém. Esse é um momento de surpresa, de grande intimidade, de relax, entre Jesus, seus discípulos e uma multidão. Jesus Cristo estava no âmago de seu ministério, atingindo multidões, impactando o povo, e as multidões o seguiam. Então, Jesus subiu num platô, lá no monte, e viu uma quantidade imensa de gente que ia ter com ele.
olhou para Filipe. Filipe era um garotão, quem sabe um dos mais novos da turma de discípulos. Filipe era um rapaz tão ingênuo, tão ainda novinho. Jesus resolveu fazer uma brincadeira com Filipe, porque sabia que Filipe ia se assustar. Olhou aquela multidão e disse: Filipe, mas onde é que nós vamos conseguir comprar pães para alimentar essa multidão? Filipe tomou um susto. A Bíblia diz que Jesus dizia isso para o experimentar. Quer dizer, Jesus estava fazendo uma pegadinha com Filipe. Ele queria ver a reação de Filipe. Filipe disse: Senhor, nem pensa isso. Tira isso da cabeça. Porque nem um salário de 200 denários. 200 denários são 200 dias de trabalho. Nem esse dinheiro daria para comprar pão para que cada um recebesse um pedaço. Enquanto Jesus estava se divertindo um pouco com Filipe, e Filipe, assustado, respondendo a Jesus, entra em cena um outro discípulo. Esse discípulo, André, eu sempre digo que ele é o carioca. Ele é aquele tipo vivaldino, está sempre por dentro das coisas. Ele era irmão de Simão Pedro. Jesus estava brincando com Filipe. André ouviu a história, entrou e disse: tem aí um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Olha, eram 5.000 homens mais ou menos, sem contar com crianças e mulheres. Filipe já tinha andado no meio do povo, já sabia quem levou lanche, qual era o lanche e a quantidade. Então, Jesus olhou para André e disse para ele: traz o rapaz aqui. Então vamos agora atender ou atentar para esse garoto. No meio daquela multidão, havia um garoto que preparou um lanchinho. Ele preparou 5 pães de cevada e 2 peixinhos. A Bíblia diz peixinhos. Então, não eram peixes grandes. Seguramente esse menino não comprou aqueles pães de manhã. Não se faz pão de madrugada. Se faz o pão para a hora do almoço. Então, ele pegou o pão de ontem. Pegou o pão de ontem. Lá naquela região, eu morei no Iraque 3 anos e meio. E eu estava na Jordânia, no Egito, há uns 10 dias, passados. E nós fomos a um lugar onde as pessoas preparavam o pão. Aquele pão, de um dia para o outro, ele fica tipo uma borracha. Eu já comi muito pão assim e ainda como quando vou lá. Aquele menino pegou 5 pães de ontem, 2 peixinhos que seguramente não eram fritos, porque lá não é o lugar onde se come peixe frito. Seguramente assados. Botou num farnelzinho. Não haviam as marmitas que nós temos hoje. O lanche era para ele. Você já pensou que são 5 pães, 2 peixinhos assados, posto numa sacola, com 5 pães de cevada, aquilo na mão daquele garoto?
anda para cá, sacode para lá, era tudo a pé. Quando eles se assentaram, aquilo já tinha virado uma maçaroca. Aquele era o lanche dele, mas devia estar tudo misturado. Mas estava lá. Deu para André ver 2 cabecinhas de peixe e 5 pães de cevada. Estava exposto. O que vocês acham? Naquele calor, naquela poeira, estava tudo ali. Era o lanche do garoto. Para levar um lanche desse, aquele menino tinha uma certeza: hoje eu vou me fartar. Eu vou ouvir o Nazareno, não vou sair de lá para nada. Existia no coração daquele garoto um desejo de aprender com Jesus, de estar com ele, de segui-lo. E por isso ele levou seu lanchinho para ficar o máximo de tempo que ele pudesse ouvindo Jesus. No momento em que André disse para Jesus que havia um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos, logicamente André estava brincando. Espera lá, o que é isso? Uma multidão de quase 5.000 homens, para 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse: pois, traz o garoto aqui. Traz o garoto. Você pode imaginar, no meio daquela multidão, um dos discípulos chegando para aquele menino dizendo: ei, o mestre está chamando você. Eu, sim, você, venha. Traz o lanche. O menino pegou o lanche e foi. E quando chegou ali, Jesus estendeu a mão: me dá o lanche. Que tal? O garoto, naquela hora, deve ter olhado para o lanche e pensado: misericórdia, que vergonha, está tudo misturado, virou uma maçaroca. A cabeça do peixe já caiu, as espinhas estão aparecendo, o pão está completamente misturado nas espinhas do peixe. Estava uma vergonha. O garoto olhou para Jesus, olhou para o lanche, mas ele era garoto, entregou. Fosse um adulto, corria de lá com vergonha. Mas ele entregou. Ficou lá. André sabia que eram 5 pães, 2 peixinhos. Filipe estava certo, estava perto, sabia, eram 5 pães, 2 peixinhos. Jesus, logicamente, sabia, e o rapaz sabia também. Jesus disse: manda todo mundo sentar. Mandou distribuir. Pensa naquele menino. Pensa naquele garoto, vendo que tudo estava se multiplicando. Era o lanche dele se multiplicando. E eu tenho certeza que ele olhava maravilhado, e Jesus de vez em quando dava uma olhadinha para ele. E aí? Aquele lanche era suficiente para aquele garoto. Mas quando ele colocou tudo que ele tinha nas mãos de Jesus, o poder de multiplicação das mãos de Jesus vem sobre o lanche dele. E quem alimentou aqueles 5.000 homens não foi Jesus, foi o garoto. Mas ele só pôde alimentar mais de 5.000 homens porque ele entregou tudo que ele tinha nas mãos multiplicativas de Jesus. Em nós não existe nenhum poder para multiplicar. Mas quando nós entregamos o que temos e o que somos a Jesus, Ele vai fazer. O pastor acabou de dizer
que eu estou nessa caminhada de pregar há mais de 40 anos. Logicamente, a grande maioria aqui nem tinha nascido quando eu já estava pregando. Ainda continuo. E o meu desejo é pregar enquanto eu tiver fôlego de vida. Por quê? Não existe nenhum poder em mim, mas eu entreguei toda a minha vida, todos os meus dias, todo o meu vigor nas mãos multiplicativas de Jesus. Eu tenho 77 anos e eu, graças a Deus, não tenho problema nenhum de saúde. Eu prego, tem dias que eu prego 3 vezes. Sábado passado, eu preguei 2 horas de manhã na Igreja Presbiteriana do Pina, lá em Pernambuco. De tarde, preguei 2 horas e meia no Congresso de Mulheres de lá da Igreja Presbiteriana do Pina. E à noite, preguei mais 2 vezes na IABV, lá em Pernambuco. Saímos da igreja às 9 horas da noite, direto para Caruaru. Chegamos em Caruaru, dormimos, 4 horas da manhã levantamos para nos arrumarmos e irmos para Santa Cruz do Capibaribe, que é um lugar onde tem uma feira chamada Sulanca, que é para comprar roupa para minhas crianças lá no Morro Dona Marta. Fizemos compra até 11h30, corremos para Caruaru para almoçar, pegar as malas e ir para Recife para não perder o voo. Bem, isso é uma das coisas que eu faço. Não tenho nenhuma doença. Vocês acham que uma pessoa da minha idade tem capacidade para fazer isso? Não. Mas quando nós nos entregamos nas mãos de Jesus, Ele faz uma festa. Eu queria que vocês voltassem a pensar naquele menino. O lanchinho dele não era o lanche mais bem arrumado, não era o lanche mais desejado, não era o lanche mais chique, não era o lanche mais bonito, mas era o lanche que ele tinha. 5 pães de cevada de ontem, 2 peixinhos de ontem. Quando nós pensamos o que nós vamos entregar para Jesus, para que Ele possa arrumar do jeito dele. Com certeza, antes que aqueles peixes fossem distribuídos, Jesus Cristo, nas mãos dele, emendou os peixes. Jesus Cristo acertou aquele pão. Quantos de nós pensamos, mesmo sendo tão jovens quanto vocês, pensamos no passado, como se existisse algum passado? Nós não temos um passado, nós temos uma história. Precisamos pensar nos dias de ontem como eventos da nossa história. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o salmista ora, no Salmo 139, ele diz assim para Deus: Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não foram de ti encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles existia. Você pode ter certeza que Deus tem as suas leis, e Deus determinou desde o início que um homem com outro homem são 2 homens, uma mulher com outra mulher são 2 mulheres, mas um homem
com uma mulher formam uma só carne. Todas as vezes que um homem e uma mulher se deitam, eles abrem a guarda e dão a legalidade para que Deus ali forme um novo ser. O homem dá o princípio no berço que Deus fez no ventre da mulher, que nós chamamos útero. E Deus ali traz uma vida e começa a tecer um corpo para aquela vida. Ele pega todo o material da mãe e começa a tecer um corpo. Ele determina se vai ser homem, se vai ser mulher, quanto vai medir, a cor dos olhos, tudo. E no tempo certo nasce. Se Deus não fizer, Ele deixa de ser o Criador. Porque Deus é o único Deus que tem em si todo o poder da criação. Por isso Ele é Jeová Elohim, o Deus que tem em si todo o poder da criação. Então, eu quero dizer que ali começa a sua história. Como toda história, a nossa vida tem capítulos. Às vezes você pode se queixar do que passou. Pode ser que você tenha tristeza de ter nascido em determinado lugar, mas Deus preferiu que você nascesse ali. Você não escolheu os pais que você gostaria de ter, mas os seus pais também não escolheram você. Essa escolha foi Deus que fez, e Deus escolhe isso de acordo com a vontade dele. Então, quantos de nós estamos insatisfeitos por sermos descendentes de alguém que não gostamos, ou pelo que aconteceu na nossa infância? Quantos de nós não estamos satisfeitos com a nossa aparência? Quem tem o cabelo liso gostaria de ter o cabelo ondulado, quem tem ondulado faz chapinha para ficar liso, e assim vamos insatisfeitos com a nossa história. Na nossa caminhada, como em toda história, vão acontecendo capítulos e os cenários vão mudando. Você nasceu numa cidade, muda para outra, mudou o cenário. Muda de bairro, mudou o cenário. Eu nasci no Pará, fui criada na Bahia, agora moro no Rio. Já morei no Espírito Santo, já morei no Iraque. Então, 5 cenários diferentes. Isso tudo faz parte da minha história. Em toda história entram bruxas, mas entram fadas madrinhas. Tem pessoas que podem entrar na sua vida para causar dano, para causar prejuízo, para causar dor. É isso que eu chamo bruxa. Umas se demoram, outras passam rápido, graças a Deus. Mas também entram pessoas boas, pessoas que ajudam, que estendem a mão, que dão bons conselhos. Às vezes se demoram mais, às vezes passam rápido. E assim, Deus vai permitindo que esses personagens secundários, esses personagens coadjuvantes, entrem na sua vida, exatamente para escrever a sua história com você. Mas no final, a história é sua. Você não é a vítima da sua história. Você
é o personagem central. Quando nós pensamos nisso, nós vemos que cada um de nós é uma pessoa diferente. Se você começar a estudar para trás a história da sua família, você vai ver como é interessante. De tudo que eu me lembro da minha, eu me lembro que o meu avô, pai do meu pai, era de Serra Leoa, de Freetown. Mudou para a América do Sul, para a Guiana Inglesa. Casou com uma mulher que tinha vindo da Índia, de Madras. Teve 3 filhos e mandou para a Inglaterra estudar. Meu pai se formou, foi para o Mar do Caribe, para Barbados. Casou com uma barbadiana, veio para o Brasil. Eu nasci brasileira por causa disso. Minha mãe nasceu em Portugal, em Braga. Veio para o Brasil, ficou viúva e caiu em adultério com meu pai. Eu nasci. Quem quer nascer disso aí? De adultério? Ninguém, mas eu nasci. Morri? Ainda não. E se o dia que eu morrer não foi por causa disso? Então, quando nós olhamos para trás, nós temos, muitas vezes, peixinhos mal arrumados, pães não tão fresquinhos. Assim como aquele menino talvez se envergonhou de apresentar para Jesus os pães velhos, os peixinhos arrebentados. Mas ele entregou tudo. Assim nós precisamos chegar para Jesus hoje, entregando tudo que somos, entregando tudo que fomos nas mãos multiplicativas de Jesus. E Ele vai fazer uma maravilha na nossa vida. Ele vai nos levar a produzir para a igreja do século 21. Quando Jesus Cristo voltou para o Pai, Ele foi muito claro. Lá em Lucas, capítulo 24, 49, Ele diz: eu vou, mas eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Quando nós vemos, Deus tem tantas promessas, tantas, mas parece que o Espírito Santo é a promessa das promessas. Nós somos a geração chamada igreja. No momento em que o Espírito Santo desce, ele desce para tomar tudo o que Jesus fez na cruz e aplicar na vida de cada um que se rende. Com seus peixinhos velhos, com seus pães velhos, mas no momento em que você se entrega a Jesus Cristo, o Espírito Santo vai entrar na sua vida para fazer a obra que Deus desejou e deseja fazer. Você sabe como era o casamento hebraico? O casamento hebraico era assim: o pai toma a frente do casamento. Quando ele vê que o filho já está na hora de ter a noiva, ele pesquisa para ver onde tem uma moça que ainda não foi pedida e que é a moça que serve para ser a noiva de seu filho. E descobre quanto tem que pagar. Porque lá em Israel, naquela época, o noivo tinha que pagar o dote. Era um preço que ele tinha que pagar. O pai descobre onde está a moça, vê quanto custa, marca o dia e manda o filho: você vai lá, tal endereço, tá? E aqui está o dinheiro do dote
que foi arrumado. Uma coisa que nós não podemos esquecer é que o filho vai para o lugar onde está a moça, entra na casa da família, ele entra na casa da noiva. Isso é importantíssimo. E lá, com os pais da noiva, a família, ele paga o dote, ele assina um documento chamado Ketubá. Esse documento vale por uma certidão de casamento. Assina, a moça também assina. Pronto. Está assinado o Ketubá. Agora, a moça fica na casa dos pais, mas o noivo volta para a casa de seu pai. Quando ele chega na casa do seu pai, o pai dá a ele o pedaço de terra que ele precisa, porque naquela época todos eram agricultores. E as terras na terra prometida foram divididas pelas tribos. Então agora ele vai receber o pedaço de terra dele e ele vai construir o rupá. O rupá é a residência, aonde ele vai viver com a esposa, com os filhos, e onde ele vai trabalhar a terra. Enquanto ele está lá, preparando o rupá, a noiva, lá na casa dos pais, ela desenvolve a consciência de que ela já foi comprada, que ela é propriedade do rapaz que a comprou. Então, ele, por ser o dono dela, ele não vai marcar a hora que vai buscá-la. A hora que ele quiser, ele pode vir buscá-la. Por isso, na hora que o noivo saiu, ela tomou uma candeia, uma lanterna, colocou óleo, acendeu e botou na janela da frente da casa. É obrigação dela manter aquela luz, porque todos que passarem vão saber, aqui tem uma noiva que já assinou Ketubá. Ela não vai ficar aqui. Ela nunca mais vai dormir de camisola, porque ela não sabe a que horas o noivo pode vir. No dia que o pai do noivo olha e vê que o rupá está pronto, que está tudo pronto, ele chama o rapaz e ele diz, vai buscar a sua noiva. Se for um homem rico, ele vai dar alguém para tocar trombeta e tudo mais. Mas na maioria das vezes, o rapaz desce, pode ser com chuva ou com sol, de madrugada, de noite, de tarde, de manhã, ele não entra mais na casa da noiva. Ele já entrou. A primeira vez, para pagar o preço dela, assinar o Ketubá. Agora ele não entra mais. Ele grita da rua. E ela sai para encontrar com ele. Ela passa na candeia, sopra, apaga a luz. Ficou tudo escuro. Ela vai com ele, talvez montado num jumento, e ele a leva direto para a casa do pai dele. O velho está lá na porta esperando. Quando chegam os dois, ele estende a mão direita para ela. Ela coloca a mão sobre a mão do velho e pega a mão do filho, bota sobre a mão dela e aperta as duas mãos assim. Está feito o casamento. Ele, seguro na mão da noiva, a leva para o rupá. Ali vão realizar, vai ser consumado o casamento, e então vai ter a grande festa, onde o noivo quer apresentar a sua noiva para todos os amigos, mostrando como ela é linda.
Vocês entenderam? Nesse modo como era feito o casamento hebraico, é que Jesus Cristo vem a nós. Lá no capítulo 14 de João, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois eu irei e vos prepararei lugar. E quando eu tiver ido e tiver preparado o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ele estava falando só para judeus, e todos ali sabiam que ele estava falando de casamento. Primeira coisa, quando Deus escolhe uma noiva para seu filho, esse filho vai ter que entrar na casa da noiva. E a casa da noiva é o planeta Terra. A Bíblia diz, no Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. A terra é o planeta que Deus deu ao homem. Então é a casa do homem. Por isso, quando Jesus Cristo envia o seu filho, ele envia para a casa da noiva. Para entrar aqui e ser homem, tem que entrar pela porta da frente, que é o nascimento físico. Por isso ele forma o seu filho dentro do ventre de uma mulher. E esse filho nasce homem. Ele entrou na casa da noiva pela porta certa, pela porta da frente. Na hora certa, ele vai pagar o preço pela noiva, lá na cruz. Lá na cruz, ele paga o preço total. Entre os céus e a terra, ele grita: tudo está consumado. Paguei tudo. A Bíblia diz, quando Paulo fala em Colossenses, ele diz que Jesus, lá na cruz, ele pagou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, e ele diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqui ele põe uma imagem daquela época do Império Romano, quando os soldados romanos saíam numa incursão de guerra que eles ganhavam, eles despiam os soldados vencidos, prendiam um no outro com correntes e faziam com que eles desfilassem pelas ruas, e o povo vaiando. Eles eram humilhados. E Paulo diz aqui que Jesus fez a mesma coisa com os principados e os potestades. Ele, Jesus Cristo, venceu, pagou o preço exigido pela noiva. E agora, ele assinou o ketubá. Comprou e assinou. Todas as vezes que uma pessoa ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, crê, ele se rende, ele confessa Jesus, e com a sua boca ele está assinando o seu nome no ketubá. A Bíblia diz, se no teu coração creres, e com a tua boca
confessares Jesus, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Porque na hora que você confessa Jesus, Ele lhe leva ao Pai. O Pai vai assinar o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Mas Ele vai dar a você o selo. Isso é importante. Por quê? Quando você compra uma propriedade, você compra uma propriedade, você pagou a propriedade toda, ela é sua? Não. Ela é sua por direito, mas não de fato. Quando você vai ao cartório de imóveis e você deixa toda a papelada lá, provando que você pagou, tudo assinado, então é marcado o dia para você voltar. Quando você volta e a escritura está carimbada com o selo do cartório de imóveis, a assinatura do tabelião, então você pode dizer que aquele imóvel é seu, porque o selo é a última parte de uma transação de compra. Jesus Cristo, lá na cruz, pagou totalmente o seu preço, o meu preço, o preço de todos nós. Está pronto? Não. Está comprado? Está. Está pago? Está. Mas cadê o selo? Quando você se rende a Jesus Cristo, você é selado. Aí sim, você vai ser selado. E o selo que Deus lhe dá é o Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Efésios 1, versículo 13 e 14: em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor à sua glória. Bem, você agora já se rendeu, você já se entregou a Jesus, você já está marcado, você tem o carimbo, você é propriedade de Jesus Cristo, você é filho de Deus, você não está apenas salvo, você é filho de Deus. Começa um processo de santificação. Começou. A vida no Espírito começou. Esse Espírito está na sua vida. Não é para outras coisas, senão para começar o processo de santificação. Amanhã nós vamos falar melhor desse princípio que o Espírito começa a fazer na nossa vida. Do trabalho que ele vai começar, porque agora o ministério de Jesus Cristo entra o ministério do Espírito, que vai tomar tudo o que Jesus fez e aplicar na nossa vida. Porque Jesus nos comprou, pagou o preço, mas pensa, você compra um carro caríssimo, você deixa lá na loja. Está pago? Está. Seguro? Está pago. Mas e daí? É a mesma coisa. O trabalho da cruz sem o Espírito Santo. Jesus Cristo faz o trabalho, paga tudo, vai. O Espírito Santo vem e vai pegar este trabalho da cruz e aplicar em cada um de nós. O Pai planejou a nossa redenção, o Filho fez a redenção e o Espírito Santo vem aplicar
aplicar em nós. Quantas vezes nós esquecemos do ministério do Espírito Santo? Quer que eu diga uma coisa a vocês? Os discípulos de Jesus Cristo não queriam saber do Espírito Santo. Eles eram judeus, eles queriam saber do Messias. E eles estavam felizes porque Jesus Cristo era o Messias. Mas eles não queriam saber do Espírito Santo. Jesus Cristo teve muito trabalho com eles. Foi preciso muitas ministrações sobre o Espírito Santo. Jesus Cristo, só no Evangelho de João, ele dá 12 aulas sobre o Espírito Santo, porque ninguém queria saber. Até hoje, nós vemos uma confusão sobre a pessoa do Espírito Santo. Uns exageram de lá, outros desprezam de cá. O Espírito Santo é Deus. Ele vem para nos santificar. Olhe, o plano de Deus para nós não é salvação. O plano de Deus para nós é santificação. A Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. Só que ninguém pode ser santo se não for salvo. Então Deus vai lá, Ele nos salva pela sua graça. Uma vez salvos, Ele nos para operar em nós o processo de santificação, porque o plano de Deus é que sejamos filhos como Jesus, porque Jesus é só o modelo. Lá em Romanos 8, no versículo 29, está escrito: e a aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou, para serem feitos à imagem de seu Filho. Então o Espírito vai, agora que nós nascemos em Cristo, Ele vai começar a trabalhar na nossa vida. Ele vai começar a nos moldar. E para isso Ele tem que desfazer tantas coisas. Mas nós precisamos saber que em tudo isso nós somos filhos. Só que existe na nossa vida muitos peixinhos, dos quais às vezes nos envergonhamos. Existem muitos pãezinhos velhos, muitas coisas para trás, que nos fazem vergonha e que não queremos entregar. Precisamos saber que Jesus Cristo pagou o nosso preço todinho. Ele quer receber isso tudo, sabe por quê? Porque Ele sabe. Se você chegar para Ele com os seus pãezinhos velhos, os seus peixinhos estragados, entregue. Porque Ele está com as mãos estendidas, querendo receber. Quantas vezes fomos rejeitados na infância? Olha, uma rejeição, ainda que você tenha sido no ventre da mãe, ela pode causar muito dano, muita insatisfação. Vou contar para vocês. O meu pai era negro, casado com uma mulher negra, tinha 6 filhos negros. Minha mãe era branca, tinha marido branco, 4 filhos brancos, louros. Minha mãe tinha os olhos esverdeados. Meu pai, protestante. Minha mãe, católica, com irmão padre. Meu pai e minha mãe caíram em adultério. Ninguém ia saber, era tudo escondidinho, ninguém precisava saber. Não é? Quando a pessoa sabe que está fazendo errado, ela faz escondido. Só que Deus resolveu
de meia, vou te botar aqui nessa confusão. E mamãe engravidou. Você acha que mamãe queria algum filho no ventre dela? Não. Você acha que meu pai queria engravidar uma mulher na rua? De jeito nenhum. A mulher dele não queria, os filhos dele não queriam, a família da minha mãe não queria. Não existia uma pessoa no planeta Terra que me quisesse. Ficou sabendo que mamãe estava grávida, porque a mulher que ela foi procurar para ajudar a fazer o aborto, contou para a mulher do meu pai. Então, olha a rejeição, ameaça de morte. Você pode dizer, mas irmã, aquilo a senhora estava no ventre. Ué, eu vou dizer uma coisa para você. Tudo que aconteceu com sua mãe, quando ela estava grávida de você, afetou você. Vou lhe dar um exemplo bíblico. Quando Maria foi visitada pelo anjo Gabriel, que disse para ela que ela ia ser a mãe do Salvador, o anjo Gabriel já tinha feito tudo, já estava indo embora, disse, sabe Isabel, aquela tua prima, que dizem que é estéril, está no 6º mês de gravidez. O anjo fez a fofoca, foi embora, contou para Maria. Maria subiu a montanha, foi visitar Isabel. Quando Maria chega lá, já estava grávida de Jesus. Isabel estava grávida de 6 meses de João Batista. Isabel diz para Maria, está lá no Evangelho de Lucas, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança dentro em mim saltou de alegria. Olha João Batista saltando de alegria dentro do ventre de Isabel, percebendo a presença de Jesus no ventre de Maria. Se uma criança pode saltar de alegria, ela pode se contorcer de medo, de pânico. Tudo que sua mãe passou durante a gravidez, você participou também. É por isso que uma mulher às vezes tem 5 filhos, um é tão diferente do outro. Então, todo o nosso ontem chega aqui. O nosso hoje é o resultado de muitos ontens. Por isso, mesmo sendo tão jovens, é possível que muitos tenham muitos peixinhos, muitos pãezinhos velhos que lhes causem vergonha. Como aquele menino pode ter sentido tanta vergonha de expor o lanchinho dele todo estragado, os peixes dilacerados, os pães misturados com espinhas de peixinho. Ele pode ter sentido vergonha, mas ele entregou. O meu desejo hoje, no início desse congresso, que na realidade é um tempo separado, para pensarmos, que você pare e você pense em tudo aquilo que pode estar afetando a sua vida, lhe trazendo desconforto, mal-estar e até vergonha. E você procure chegar com Jesus e entregar tudo na mão dele. Ele vai fazer uma festa. Eu tenho certeza que ele espera esse momento, que você compartilhe com ele tudo que ficou para trás. Conte a sua história para ele. Você pode até não achar que a sua história é bonita, mas nunca se esqueça que ele comprou você. E quando a gente compra um carro velho, a gente vai buscando as peças novas, originais, e vai consertando pouco a pouco, porque custou o nosso dinheiro.
Nós custamos a vida de Jesus Cristo. Por isso, Ele tem prazer em receber a maçaroca que nós fizemos nos dias de ontem, nos dias que passaram. Eu gostaria de pedir a você que tirasse um tempo em casa para contar a sua história para Jesus. Feche os seus olhos, ou deite no seu travesseiro e convide Jesus para uma conversa. Vá contando para trás tudo que você fez, mas tudo, hein? Não esconda nada. Não há nada do que esconder. É Jesus que diz: tu entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Por que em secreto? Porque é segredo. Não é para os outros ouvirem. É só você e seu Pai do céu. Amém? Amanhã eu pretendo começar desse momento em que o Espírito Santo entra na sua vida para fazer de você um filho de Deus cada vez mais brilhante. Ó Senhor Deus nosso Pai, aqui nós estamos, Senhor, e o nosso coração se volta para Ti. E nós temos o desejo de entregar nas Tuas mãos, Jesus, tudo aquilo que nos incomoda, aquilo que nos impede de andar, tudo aquilo que nos envergonha, a história da nossa família, a história dos nossos antepassados, as dificuldades das quais nos envergonhamos, os sonhos frustrados ainda, e principalmente, Senhor, os impedimentos que temos hoje. Mas assim como aquele menino pegou aqueles pães estraçalhados, aqueles peixes misturados, que lhe causavam tanta vergonha, e ele entregou tudo nas mãos de Jesus, e através das mãos de Jesus, ele alimentou mais de 5.000 homens. Assim queremos te entregar tudo aquilo que temos, tudo, para que tu possas fazer na nossa vida um canto de louvor a Ti, Senhor. Nós queremos nos render nas Tuas mãos e te pedir que Tu te alegres em nós, Senhor, que possas fazer de nós, na nossa geração, filhos Teus brilhantes, porque o Senhor nos escolheu para sermos a igreja do século 21. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor, como uma flor que se abre para receber o calor do sol, e lhe pedimos que o seu nome seja louvado e glorificado em nossas vidas. Isso é o que nós lhe pedimos, já lhe agradecendo no nome poderoso e santo de Jesus. Amém.